muito tempo atrás, eu como católico me perguntei, na visão espírita, espíritos transitam por aí? E se sim, um local que teoricamente não seja assombrado, pode ser que tenha algum espírito passando por ele e possa se comunicar com alguém que esteja ali? Depois de pesquisar pelos espaços liminais da internet, descobri que a visão espírita, especialmente a partir da doutrina espírita de Allan Kardec, os espíritos estão constantemente presentes no nosso mundo, não apenas em lugares considerados assombrados. E agora você pode se perguntar em como isso funciona, e eu vou explicar de forma bem fácil por partes. Espíritos estão em toda parte. Kardec, em O Livro dos Espíritos, traz a ideia de que os espíritos estão no meio de nós, acompanhando a vida humana. Uns se aproximam por afinidade, outros por interesse e alguns até mesmo sem que percebamos. Então sim, mesmo um lugar comum sem fama de assombrado pode ter espíritos circulando. Apesar de que muitos acham, não estão presos só a lugares carregados. O que nós chamamos de assombração geralmente é um local onde houve sofrimento, violência, ou onde espíritos perturbados permanecem por apego. Mas isso não significa que só nesses lugares há espíritos e eles podem transitar sim por qualquer espaço. E sim, a comunicação é possível em qualquer ambiente. A comunicação depende mais da sintonia entre o espírito e a pessoa do que o lugar em si. Se alguém tem uma sensibilidade mediúnica, mesmo que espontânea, pode captar sinais, sensações ou até mensagens de espíritos em qualquer ambiente. Mas existem as chamadas leis de afinidade. Espíritos se atraem por afinidade moral, mental ou emocional. Um espírito pode se aproximar de alguém em um lugar totalmente neutro, simplesmente porque há um elo, simpatia, laço afetivo, interesse ou até obsessão, que eu não vou entrar em detalhes por não ser extremamente conhecedor do assunto. Então, resumindo, na visão espírita, os espíritos não estão restritos a casas mal assombradas. Eles circulam livremente e podem sim interagir em qualquer local, desde que exista uma sintonia ou possibilidade de comunicação com alguém ali presente. Vale a pena lembrar que não existe somente o kardecismo, mas que existe uma visão espiritualista bem mais ampla, como a Umbanda, Candomblé, tradições místicas diversas. E embora exista bastante sobreposição entre essas tradições, a forma como elas entendem a presença dos espíritos e a comunicação com eles pode ser bem diferente. No espiritismo de Kardec, o mundo espiritual e o material coexistem o tempo todo. Os espíritos podem estar em qualquer lugar e a comunicação ocorre principalmente por afinidade vibratória moral e mental. A ideia central não é que um local seja necessariamente assombrado, mas que espíritos podem frequentar aquele ambiente por diversos motivos. Estão apenas transitando, têm interesse em alguém presente, possuem vínculo afetivo com pessoas dali, estão auxiliando ou sendo auxiliados e permanecem ligados a situações do passado. Por isso, um espírito poderia teoricamente se comunicar com alguém em uma praça, escola, shopping ou floresta, não apenas em locais famosos por fenômenos. Na Umbanda também se aceita a presença constante de entidades espirituais, mas existe uma ênfase maior em linhas de trabalho espiritual e em determinados campos energéticos. Muitos umbandistas acreditam que certos lugares favorecem mais determinadas manifestações. Existem espíritos desencarnados transitando livremente. Guias espirituais acompanham pessoas e grupos, e ambientes podem acumular energias que atraem determinadas presenças. A comunicação geralmente acontece em contextos mediúnicos organizados, como giras e trabalhos espirituais, embora experiências espontâneas também sejam relatadas. Já no espiritualismo mais amplo, as interpretações variam muito. Algumas correntes acreditam que espíritos estão em toda parte, existem camadas ou dimensões que coexistem com a nossa, certos locais funcionam como pontos de maior interação entre os planos, e a consciência humana pode perceber, ou ocasionalmente perceber essas presenças. É comum a ideia de que nem todo espírito que aparece está preso a um lugar. Muitos estariam apenas passando, observando ou interagindo temporariamente. E a ideia de espírito de passagem? Curiosamente, essa é uma noção encontrada em várias tradições. A hipótese seria algo como: um espírito não precisa ter qualquer ligação com uma casa ou local para ser percebido ali. Ele pode simplesmente estar transitando, notar uma pessoa receptiva e estabelecer algum tipo de contato. No espiritismo kardecista, isso seria perfeitamente compatível com a doutrina. E fora da religião? Bom, em pesquisas sobre experiências anômalas, existe uma distinção interessante entre duas coisas:
as assombrações ligadas a locais, os fenômenos recorrentes associados a um ambiente, né, ou recorrentemente associados a um ambiente, e experiências centradas na pessoa, que seriam fenômenos que parecem acompanhar um indivíduo independente do lugar. Pesquisadores como William G. Rowe e Ian Stevenson exploraram hipóteses em que alguns fenômenos estariam mais relacionados a pessoas do que locais em si. Então, mesmo fora da interpretação religiosa, existe a ideia de que um fenômeno ou uma comunicação não precisaria depender de um lugar assombrado. Historicamente, muitos pesquisadores perceberam que nem todos os relatos de assombração se encaixam na ideia de um espírito preso a um local. Algumas experiências parecem estar ligadas ao ambiente, enquanto outras acompanham determinadas pessoas. Uma forma útil de organizar isso seria pensar em duas hipóteses: as assombrações centradas no local, que seriam os casos clássicos, aparições sempre no mesmo lugar, os sons recorrentes em horários específicos e os relatos semelhantes feitos por testemunhas diferentes ao longo dos anos. Nessa hipótese, o ambiente é o elemento principal. E a segunda seriam as assombrações centradas na pessoa. Nesses casos, os fenômenos acompanham um indivíduo, experiências ocorrem em locais diferentes, outras pessoas próximas podem eventualmente presenciar algo, e aqui o foco passa a ser o experienciador, não o lugar. E qual seria a questão do espírito de passagem, né, nesse caso? Se você para analisar relatos sob uma perspectiva espírita, surge uma terceira possibilidade. Nem o local, nem a pessoa seriam necessariamente a causa permanente do fenômeno. Um espírito poderia simplesmente estar transitando e interagir momentaneamente com alguém. Isso explicaria aqueles relatos isolados que, primeiro de tudo, não se repetem, segundo, que não possuem um histórico associado a um local específico, e terceiro, não parecem acompanhar a testemunha posteriormente. Na pesquisa contemporânea, muitos investigadores evitam assumir de imediato que um local seja assombrado. Os pesquisadores então procuram responder perguntas como: o fenômeno ocorreu apenas uma vez? Outras pessoas relataram o mesmo? Existe uma ligação histórica com o local? O experienciador já teve fenômenos semelhantes em outros lugares? Há fatores psicológicos, ambientais ou culturais envolvidos? E essa abordagem dos fenômenos, ela ajuda a separar diferentes categorias de experiências anômalas, independentemente da interpretação final. Uma hipótese interessante seria justamente a de que a percepção de presenças não implica necessariamente que um local seja assombrado. O fenômeno pode estar relacionado ao ambiente, ao experienciador ou a uma interação transitória entre ambos. Essa formulação ela é ampla o suficiente para dialogar tanto com interpretações espíritas quanto com abordagens acadêmicas científicas. Ela também evita assumir, desde o início, que toda experiência de aparição esteja ligada a um espírito residente em determinado local. E galera, voltamos então com as nossas pesquisas. Esse vídeo foi bem interessante, eu já queria ter feito ele faz um tempão, então eu já estava com ele pronto há muito tempo atrás, e eu acabei nunca realmente planejando fazer ele, né? Eu tenho alguns vídeos que já estão prontos, o roteiro já está pronto, mas agora que eu comecei a ter um pouco mais de abertura e a galera também está mostrando mais interesse nisso, e depois do congresso também, e depois de ter contato com o professor Alexander Moreira Almeida, fenomenal, de ter contato com o Everton Maraldi, fenomenal também, a Amanda Cafezeiro, todo mundo que eu conheci no congresso, no Conups, foi muito bom. Então isso meio que me motivou de volta a trazer esses vídeos. Eu sei que hoje eu trouxe uma questão mais espiritual, mais espiritualista, espiritismo e etc. Mas vale lembrar que eu sou católico, né? Então eu tô fazendo o que todo psicólogo deve fazer, se abrir um pouco mais para as experiências, mais para as culturas e tentar entender um pouco essas questões sem a patologização de tudo, né? Isso é uma coisa que eu vou falar mais pra frente também. Vou trazer um vídeo falando sobre isso. Vou postar em 2 canais o mesmo vídeo. Então, né, no canal de psicologia e no canal de parapsico. Talvez só vá mudar um pouquinho o jeito que os slides foram feitos, né? Mas no geral é isso, galerinha, né? E vocês sempre veem a Panzer, que é a minha gata. Eu acho que tá na hora agora de mostrar pra vocês o meu velhinho, o meu cachorrinho, o Jackinho. Né, meu velhinho, que você tava aqui o tempo todo comigo. Pra eu poder fazer carinho em você. Meu velhinho. Vai lá, velhinho. Vai.
Mas no geral é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês tiverem alguma sugestão, podem falar. E a princípio eu vou fazer sim um experimento de parapsicologia. Não gosto de falar de parapsicologia porque parapsicologia carrega muito estigma e eu acho que também a gente acaba generalizando o que seria a ideia original da parapsicologia. Mas eu vou falar então um experimento de eventos anômalos, certo? Nós vamos analisar uma casa e é uma casa que tem um histórico, então será feita uma análise nessa casa. Talvez eu faça sozinho, talvez eu faça uma parte com meus amigos e uma parte sozinho, né? Mas nós vamos ver ainda, vamos analisar certinho se a gente consegue fazer isso. Se der certo, ótimo. Se não der certo, putz, que pena, sabe? Mas no geral é isso, eu queria fazer com mais gente, para mais pessoas verem realmente os resultados ao vivo. Então é isso, galerinha, muito obrigado por tudo, espero que vocês tenham curtido, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, grande abraço a todos vocês, valeu por tudo. Nova casa, by the way, não é aquilo ali, tá? Aquilo ali é só um galpão ali na parte de trás de casa mesmo, que tá bem assombrado, a gente tem a casa mesmo, né? Então é isso, galerinha, muito obrigado por tudo, espero que vocês tenham gostado, até a próxima, tchau, tchau.